Amós capítulo 3, do verso 9 ao 15, irmãos. Amós 3, do verso 9 ao 15, meus irmãos. Todos têm? Punidos diante do mundo. Vamos ver o relato do profeta aqui, começando pelo verso 9. Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se os montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela, porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como um pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia que eu os puni, Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as portas do altar serão cortadas, e cairão por terra as pontas do altar. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Curve a sua cabeça. Deus Santo, Deus Soberano, Deus Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, Senhor, e te clamamos por misericórdia. Que o Teu favor, a Tua mão misericordiosa, esteja sobre nós, Senhor, nos fazendo entender Tu és um Deus justo e que Tu não deixa pecado sem punição. Que os nossos olhos, mais uma vez, os nossos olhos espirituais sejam abertos para compreendermos, mesmo em meio a um discurso tão duro, mas o quanto Tu és misericordioso. Ó Deus, não nos permita sair daqui sem o entendimento real, da qual nós precisamos entender, para que possamos viver segundo a Tua vontade. Tem misericórdia de nós. Abençoa-me, Senhor, na exposição da Tua palavra. Que o Espírito Santo haja através de mim com poder. Haja nos corações de todos esses que aqui estão, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados com o discernimento das suas responsabilidades com o que eles vão ouvir nessa noite. Nos cerca e nos guarda. Não deixa que os nossos pensamentos venham vaguear por nossas preocupações, por nossos desejos, sonhos e planos, mas que tão somente agora, Deus, estejamos cativos à Tua poderosa voz. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. É que eu te rogo e te agradeço. Em nome de Jesus. Meus irmãos, fato é, o discurso de Amós não é um discurso fácil, como eu tenho dito aqui. Ninguém gosta de ser punido. Ninguém gosta de apanhar. Porque punição e açoites nos faz sofrer. Mas olha que impressionante. Nós acabamos de ler um texto da qual o Senhor vai chamar pessoas
povos específicos para testemunhar a punição, o açoite, no nosso linguajar aqui, a surra que o Senhor vai dar no seu povo, no povo que ele escolheu. Ilustrando isso aqui de forma bem básica, para os irmãos entenderem logo de saída aqui, o que o profeta Amós está mostrando aqui é isso aqui. Imagine você vai apanhar do seu pai e da sua mãe. Você vai levar uma surra do seu pai e da sua mãe. Mas antes dele aplicar a surra em você, de punir você, de bater em você, com muita força, com muito gosto, ele vai chamar testemunhas para olhar. Tente imaginar a cena. Aqui todo mundo já foi criança um dia, aqui tem criança, mas a maioria que é adulto, já deve ter apanhado dos pais em algum momento. Então tente se imaginar o seu pai, sua mãe, batendo em você diante de testemunhas. Normalmente era assim que acontecia comigo. Minha mãe queria bater em mim, quem batia mais era minha mãe. Ela ficava no portão, com aquela cara simpática, de que ia executar. E eu sabia que quando eu passasse o portão, a minha liberdade, a minha alegria ia acabar. Eu ia levar uma havaiana, ia ficar a tatuagem lá. Agora imagine eu entrando e a minha mãe dizendo: aguarde aí, que eu vou chamar 2 testemunhas aqui para olhar o que eu vou fazer com você. Tá conseguindo imaginar a cena? É isso aqui que o senhor vai fazer. Mas tem um upgrade aí nesse negócio. Não é só chamar 2 testemunhas. Vai chamar, imagine você entrou em casa, vai apanhar da sua mãe ou do seu pai, ela vai chamar 2 testemunhas, aí você descobre que as 2 testemunhas que ela vai chamar já bateu em você, não gosta de você, já feriu você várias vezes, fez bullying com você, humilhou você, desprezou você. Imagina a cena. É exatamente isso aqui que está relatado de forma resumida. O Senhor está usando o profeta para dizer: vocês vão apanhar, e eu vou trazer testemunhas, e essas testemunhas são pessoas que bateram em você, puniram vocês, ameaçaram vocês, humilharam vocês. O que é que o Senhor quer causar, meus irmãos? Neles. O que é que o Senhor Deus quer causar em nós hoje aqui? Pelo menos 2 coisas. A primeira, os irmãos já sabem. Deus castiga os seus filhos. Mas Deus não só castiga. Deus castiga e envergonha. E envergonha. Volte para a ilustração. Eu ia morrer de vergonha de ver meu pai ou minha mãe me batendo na frente de pessoas que já bateram em mim, que já me envergonharam, na frente de todo mundo. Eu ia morrer de vergonha. Eu acredito que esse é um dos recursos de Deus para com os seus escolhidos, para com aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, para com aqueles que têm uma aliança com Ele. Se a punição de Deus, o castigo de Deus, não quebrar o vício do pecado, vai chegar um momento que Ele vai continuar castigando, mas agora para envergonhar. É isso que o texto está dizendo. Antes da gente entrar aqui, eu já quero mostrar para os irmãos como é que eu vou dividir o texto. 4 palavrinhas, elas vão aparecer aí, nos nossos pontos aí, ó.
Por isso que o título é Unidos diante do mundo. O mundo aqui é representado por essas nações aqui. Egito, Asdod. Egito, Asdod. Asdod faz parte da Filístia. É só você olhar aí, ó, capítulo 1, verso 8. Eliminarei o morador de Asdod. São os filisteus. Os dois principais inimigos do povo de Deus. Os filisteus e os egípcios. E o Senhor vai chamar eles, como está escrito aí para os irmãos, ó. Venham, vejam, ouçam, testemunhem. Venham, vejam, ouçam e testemunhem. No capítulo 1, nós vimos que o Senhor anunciou punição. E dentro dessa punição estava os filisteus. Em seguida, nós vimos o anúncio, por 3 transgressões e por 4 não cessarei a minha punição. Sobre Judá, sobre Israel. No início do capítulo 3, nós vimos Deus dizendo que tem uma aliança com eles. Especificamente, no verso 2, quando diz que escolheu cada um deles. Do verso 3 até o verso 8, que foi o nosso sermão passado, o profeta deixou claro que toda causa tem uma consequência. Ou seja, o pecado deles ia trazer a consequência, a punição do Senhor. Porque foi isso que ele terminou no verso 2, dizendo, do capítulo 3. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. E aí veio o verso 3 até o 8, repito, o sermão passado, aonde ele trouxe as ilustrações em dizer que toda causa tem um efeito. Vocês pecaram, o Senhor vai punir. Se eu estou aqui falando, é porque Deus falou. E se Deus falou, ele vai cumprir. E aí chegamos agora nessa questão aqui, que o profeta vai convidar 2 nações, e como eu já disse, 2 nações que têm um simbolismo aí. O foco aqui da mensagem é direcionada para Israel. Mas a gente deve perceber que, indiretamente, o Senhor também está mostrando algo além da sua punição específica para Israel, quando ele chama justamente essas 2 nações, que foram as mais perseguidoras do seu povo. Foram as que mais se levantaram contra o Deus verdadeiro, nosso Deus. E Deus vai chamar essas testemunhas para quê? Então, para essas 4 palavras aí que a gente vai ver agora em detalhes. Venham, vejam, ouçam e testemunhem. Então vamos aqui para o texto, começando agora. Vamos ler a parte A, do verso 9, e damos um salto para o verso 13, que é a ideia de chamar, venham, certo? Olha o que é que o texto diz. Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria. Verso 13. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó. Casa de Jacó é Israel. Certo? Então, o 9a, com o verso 13, traz a ideia de um convite do Senhor para essas nações. A ordem é dada: proclamai nas fortalezas de Asdod e nos palácios do Egito. Asdod, só um contexto histórico aqui para os irmãos. É uma das 5 principais cidades dos filisteus.
era conhecida por ser, preste bem atenção, o centro de culto a Dagon. Era um deus peixe, era uma divindade deles. E como eu já disse, historicamente, os filisteus sempre foram inimigos de Israel. A história mais que ilustra o Davi derrubando o gigante, o filisteu. E como eu já tinha dito aqui, no Amós 1, 6-8, aparece lá o juízo, a condenação, a punição de Deus sobre essa nação, sobre esse povo, sobre os filisteus. E é esse povo que Deus já disse que vai puni-los, chama-os para testemunhar a punição que ele vai executar sobre os seus filhos. A mesma coisa se dá com o Egito. Egito é mais conhecido. Egito, de onde o povo foi escravizado. Egito era uma terra onde Israel tinha vivido mais ou menos 430 anos, escravizados. Lá, uma nação idólatra, ímpia, cheia de simbolismo de opressão, e que eram inimigos, durante a maior parte, também assim como os filisteus, da história de Israel. E o Senhor diz: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Venham para Samaria, Samaria, capital do Reino do Norte. Ela foi que influenciou todas as outras tribos que faziam parte do Reino do Norte, até as tribos do Reino do Sul, a caírem em idolatria, em depravação. Ela que influenciou. Então o Senhor vai atacar lá. O quarto onde o Senhor vai açoitar, bater, castigar o seu povo. É lá. E agora de maneira pública. E é interessante a localização geográfica desse monte. Calvino detalha bem a localização geográfica. Ele diz que, para os irmãos tentar aqui imaginar, imagine Samaria aqui, um pequeno monte, e vários montes ao seu redor. Samaria, a perspectiva dela era de que esses montes maiores eram como se fosse um muro de castelo para protegê-las dos seus inimigos. Nessa época aqui, era bastante comum as estratégias de construir cidades fortificadas em meio a montes para que ficasse mais segura, escondida. Então, na percepção de Samaria, a sua localização era uma localização segura. Ninguém jamais poderia causar algum mal a ela, porque fisicamente a sua posição geográfica era vantajosa. Essa era a percepção deles. E o senso que eles viviam de consciência, de prosperidade, de segurança, de estabilidade, aí é que os fazia pensar em 100% de certeza que jamais seriam punidos ou castigados ou perseguidos, em hipótese alguma. Mas olha que interessante. O Senhor diz aqui, no nosso texto, reúnam-se nos montes de Samaria. Então, tente imaginar, o Senhor está dizendo isso aqui. Vocês, filisteus e egípcios, se coloquem nos montes que estão ao redor de Samaria. Parece uma ideia de uma construção de um teatro. Quem aqui já foi no teatro sabe. O palco fica lá embaixo e as pessoas ficam como se estivessem em um monte mais alto para observar o que vai ser encenado ali. Calvino diz que a ideia é essa, das pessoas ficarem num lugar de honra, né, para que tenham uma melhor visibilidade do que vai acontecer ali, do que eles vão ver e do que eles vão ouvir. Outros comentaristas vão dizer que é a ideia de um tribunal, onde eles vão ser testemunha. E é interessante também essa ilustração. Quem aqui já assistiu filmes ou séries que está ligada a isso, a promotor, a juiz, a advogado, sabe como é que procede.
né? Fica aquele grupo de testemunhas ali, ouvindo o juiz, fazendo perguntas ao advogado, ao promotor de acusação, ao advogado de defesa, e, no final, aquelas pessoas que estão ali têm um voto, que, junto com o do juiz, vai dar a sentença, né? O castigo. Então, parece ser isso também, que esse povo, por mais que tenha uma punição, os egípcios, o Egito e os filisteus da parte de Deus de destruição, naquele momento o Senhor está dando a honra a eles de olhar e dizer assim, eles merecem. Olhe, pense aí, agora volte para a ilustração que eu comecei. Imagine o seu pai ou a sua mãe vai começar a bater em você e olha para aqueles que já bateram em você, daqueles que não são seus amigos, daqueles que são seus inimigos, e vai e pergunta assim, e aí? Merece ou não merece? Merece. E faz sentido, sabe por quê? É aí onde eu aplico aqui, que se diretamente todo o texto está voltado para Israel, indiretamente está para os filisteus e para os egípcios. Eles vão dizer assim, merece sim. Porque a gente que não te reconhece, nunca te reconheceu como Deus, merece o que o Senhor decretou que vai fazer com a gente, quanto mais eles, que tu deu a lei, deu os profetas, deu tudo e eles fazem isso. Nós merecemos muito mais castigo do que o ímpio, porque nós temos a palavra de Deus. Eles lá deviam entender assim, não, eles merecem mesmo, por toda a luz que eles têm. Então, o ambiente é esse. Venham para ver o que eu vou fazer. Venham para testemunhar o que eu vou fazer com eles. Meus irmãos, imagina eles ouvindo isso aqui. Imagina eles ouvindo isso aqui. Para cair toda e qualquer perspectiva de que eles tinham segurança. Que eles eram soberanos nos seus planos, nas suas vontades. Meus irmãos, o homem, por mais inteligente que ele seja, ele não pode modificar nada com relação do que vai acontecer daqui um segundo. Ele não é dono disso. Deus é soberano. E um dos últimos recursos do Senhor, últimos recursos que eu digo, porque aqui a gente vai perceber, quando terminar todos os profetas, que eles não se arrependeram. Mas a gente vai ver que tem uma palavra de misericórdia no meio de tudo isso. Sempre tem. Mas o ponto aqui é esse. O Senhor está trazendo testemunhas e fique bem claro para os irmãos. Deus castiga, ponto. Mas, às vezes, Deus castiga envergonhando. Eu costumo dizer para muitos irmãos aqui, e já disse aqui de púlpito, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, as circunstâncias vão nos fazer nos arrepender. Só que as circunstâncias sempre nos envergonhará muito mais. Se a gente, às vezes, quer recorrer à vergonha e dizer, não, eu não confessei porque eu estava com vergonha. Você pode ter certeza que vergonha maior, as consequências fará. O povo de Israel sofreu essa vergonha aqui porque não estava dando crédito à mensagem de chamado arrependimento que Deus estava trazendo para eles. E aí o verso 13, vou deixar para falar quando nós terminarmos de expor todos os restos dos versos, que aí vai dar uma conexão, certo? Mais adiante nós vamos ver por que o Senhor chama esse pessoal para testemunhar, para ouvir, para ver. Qual é o propósito de tudo isso? O que é que o Senhor queria ensinar a eles e quer ensinar a gente hoje aqui? Então aqui a gente já viu o chamado de venham. E aí tem o ponto da soberania de Deus. Quando Deus chama, todo mundo obedece. Aqui o profeta ele não dá detalhes, como foi que isso aconteceu. Né? O texto só diz, proclamem, não dá o nome de quem proclamou, ele não diz, só diz, proclamem nas fortalezas de Asdod, vá lá, e nos palácios. Preste atenção, fortalezas, palácios, da terra do Egito. Perceba que ele fala fortalezas e palácios.
Aí tem um detalhe aqui. Essas duas testemunhas, que são inimigas do Senhor, também são pessoas abastardas, ricas, poderosas. O Senhor não chama os inimigos do Senhor pobres, mas eles chamam os ricos. Isso também tem muito a nos dizer. Ele chama os poderosos, os ricos, para ver o que o Senhor vai fazer. Agora, ele diz, vejam. Vejam quem são os transgressores e vejam as suas transgressões. Agora lembra da nossa ilustração? Você está lá, seu pai, sua mãe, vai bater em você, e ele diz, eu vou bater em você, mas você vai ter duas testemunhas olhando para você. E essas duas testemunhas são seus inimigos, olhando para você. E agora eles vão saber quem é você, de fato. E eles vão saber também o que vocês fizeram. Pensa aí. Minha mãe se voltando para os meus algozes que eu tive. Sofri bullying. E dizendo assim, olha, ele vai apanhar por isso, por isso, por isso, por isso. Olha aí que vergonha. Pois é isso que vai acontecer aqui. Vejam, pelo menos, de cara aqui, o Senhor deixa bem claro que é o povo. Olha aí, ó. Vejam que grandes tumultos lá existem. E que opressões, é a parte B, né, do 9. E aí entra o verso 10. E que opressões há no meio dela? Porque, aí não diz mais Samaria, como ele tinha dito anterior. Samaria dava uma ideia de lugar, né? Pois agora ele associa o lugar com o povo. Ó, o que ele diz? Porque o povo de Samaria não sabe o que é reto, diz o Senhor. E entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Então o Senhor diz quem são os transgressores. O povo de Samaria. Mas é óbvio, pastor. Não, é óbvio porque ele está dizendo que é o povo. Se ele tivesse calado, poderia ser que eles fossem para Samaria ver outros. Poderia ser Judá, poderia ser outro povo que ia ser condenado ali, punido. Mas ele faz questão de dizer, Samaria é o povo de Samaria. Os que moram em Samaria. O povo de Samaria. Eles são os transgressores. Eles são os transgressores. Deus não faz questão de esconder que o seu povo escolhido, que ele disse anteriormente, é um povo transgressor. E agora ele vai dizer que transgressões são essas, que está vindo a mão de Deus de punição. Pelo menos 3 aqui. Primeira delas aparece no verso 9b. Vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. O que é que ele está querendo dizer aí? O que é que Amós está se referindo aí com opressões e tumulto? Era imposição de impostos, era oprimindo os miseráveis. É aquilo que está escrito no capítulo 2, a partir da parte B do verso 6. Porque vendem um justo por dinheiro, condenam o necessitado, por causa de um par de sandálias, esmagam o pó da terra, a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos necessitados, profanam o meu santo nome. Verso 8, deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor. Ainda no verso 8, bebem o vinho dos que foram multados. Está aí. Isso aí é o tumulto e a opressão. Veja como o meu povo é insensível. Aí a minha percepção é o seguinte, quando eles olham para isso, as testemunhas dizem assim, eles estão fazendo pior do que a gente. Porque a gente faz isso aí. A gente fez isso aí. Olha aí, irmãos. É isso que o meu povo faz. A transgressão dele tem nome, é isso aí, ó. Eles são insensíveis, são avarentos. E por que eles são avarentos? O texto vai continuar e vai dizer assim, ó.
Porque o povo de Samaria, o meu povo, não sabe fazer o que é reto. Ou seja, não são justos. Não fazem nada direito. Não faz o que é reto, não faz nada o que é direito. Aqui para nós é o jeitinho brasileiro. Porque tem crente que é assim, ele conta como bênção. O que aparece de vantagem, ele conta como bênção. Tem uma consulta marcada, mas ele conhece alguém que consegue furar fila e colocar ele na frente. Vai no Detran fazer alguma coisa, se bem que hoje está tudo mais fácil, né? Mas antigamente já ficavam os corruptores lá na frente e o crente já saía de casa dizendo, Senhor, coloca um anjo. O anjo era o corruptor, que chegava lá e disse, me dá tanto que eu resolvo o teu problema. Não sabe o que é reto. Não faz nada direito. Não consegue fazer nada com honestidade em seus negócios. Lembra que a gente viu anteriormente? Pagava suborno para o juiz dizer o seguinte, eu vou dar um toque aí, porque fulano e tal está me botando na justiça, ou eu estou botando fulano na justiça, e eu quero ganhar e tal, e faz aquele negócio todinho, e resolve. Segundo o pecado deles aí, segundo a transgressão deles aí. Oprimiam as pessoas para ter o seu benefício, para ter o seu desejo, a sua vontade estabelecida. E vai se degradando, não é? Se não fazem nada reto, não vê problema nenhum, né, em oprimir, em causar confusão, que a ideia de tumulto é desordem, é extorsão. E aí, termina como? Olha como é que o texto vai dizer para a gente aí. E entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Ou seja, e nós vamos ver isso mais adiante, comprovando isso aqui. Eles viviam na maior regalia, na maior ostentação dos bens que eles tinham usufruído de forma ilegal, de forma injusta, de forma opressora. Meus irmãos, isso é muito real hoje. Muitos cristãos aí estão vivendo uma prosperidade à custa de opressão, à custa de roubo, de desvio, oprimindo os cristãos. Não se iluda quando você vê esse tipo de igreja aí, prometendo, se você der isso aqui, você vai tocar nisso aqui do céu, e vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é mentira, isso é extorsão. As pessoas estão dando o que não têm. Você já deve ter visto aqui, né, nossos tempos, assistindo algum tipo desses pregadores aí, que incentivam as pessoas a pedir dinheiro emprestado, para aplicar no reino dos céus, que o juro é altíssimo, e é melhor do que bolsa de valores, porque o retorno é certo, é seguro. Já viu isso, não já? Esse era o pecado do povo de Deus. Aqui, mais uma vez, eu lembro os irmãos. Não é porque a gente se torna crente, a gente se torna as melhores pessoas do mundo. A gente corre o risco de ser as piores pessoas do mundo, mesmo sendo povo de Deus. É impressionante. Está aqui um texto base para isso, meus irmãos. Um livro, não só um, vários, que mostram os pecados mais horríveis. Pelo menos aqui 3. Entesouram, juntam à custa de opressão, à custa de injustiça. Quem está fazendo isso aqui? Não era só os filisteus e os egípcios. O povo de Deus estava fazendo as mesmas coisas. E Paulo, quando escreve as suas cartas, lá a Coríntios, ele diz, impressionante, ver coisas acontecendo na igreja que nem fora dela. Parafraseando aqui, é como se o profeta estivesse dizendo, Deus vai castigar vocês. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou castigar vocês porque vocês fazem coisas piores do que eles. Por isso, essas testemunhas estavam ali. Para Deus dizer, olha o quanto vocês me ofendem.
Vocês eram para ser exemplo para eles. E de alguma maneira o Senhor está dizendo assim, ó, vocês ouviram que eu vou punir cada um deles, eu vou punir cada um deles. Todos eles vão receber punição. Capítulo 1 está lá. Vocês acham que eu vou passar a mão na cabeça de vocês? Vocês acabaram de ouvir do meu profeta que toda causa tem um efeito e vocês insistem em não se arrepender. Por isso eu envergonho vocês, mostrando para o mundo as transgressões e os pecados de vocês. Então, de forma resumida, Deus chama os filisteus, os egípcios, e lhes diz: sentem e vejam o que está acontecendo no meio do meu povo. Observem a opressão e o tumulto. Esse povo não sabe fazer o que é correto. As riquezas que eles lhe foram adquiridas de maneira ilícita, portanto, vão sofrer a minha punição. Até aqui, venham, vejam. Então o Senhor trouxe as testemunhas. Olhem, está aqui o réu, meu povo. Está aqui os seus crimes. Eles transgrediram nisso aqui. Agora, ele começa a desenhar o que eles têm que ouvir e testemunhar. Verso 11 e verso 12. É um chamado a ouvir aqui, ó. Verso 11. Olha o que é que diz aí. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. O Senhor diz 3 coisas aqui, ó. Primeira delas, ouçam. Preste atenção nisso aqui. O Senhor está dizendo para eles: um inimigo se levantará aqui. Verso 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho de orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel, que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Verso 11, repito. Um inimigo se levantará. Ouçam isso. Segundo, um livramento dramático se dará. Um livramento dramático, verso 12. Que é indiretamente esperança, misericórdia. Por que está indiretamente? Porque o foco do profeta, o foco da palavra de Deus aqui é punição. Ele não quer amenizar. Ele não quer que eles fiquem assim, é que eles temam. Mas indiretamente, essa analogia aqui que traz o leão de volta é para dar a ideia de esperança. Mas também de uma destruição, terceiro, completa. Com o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha de um animal. Vai ser uma destruição. É a cena do animal rasgando. Então volta para o verso 11. O inimigo vai fazer 3 coisas. O Senhor está dizendo, escutem aí vocês, filisteus, egípcios, escutem aí. Quero que vocês escutem bem. O que é que esse inimigo vai fazer? E tudo isso aqui que eu vou dizer agora foi o que o Senhor profetizou também que ia acontecer e aconteceu com os filisteus e com os egípcios. Primeiro, está muito claro, né, irmãos, aqui, está muito didático o texto. Primeiro, cercará. Toda a percepção de segurança, de fortaleza, né, de
de uma estrutura se desmorona aqui. Cercariam a terra, isto é, fariam um cerco ao país, e isso aconteceu. Vai chegar, provavelmente aqui, a Síria é que vai fazer isso. Vai chegar e toda a estabilidade que eles achavam que tinham, toda a segurança que eles achavam que tinham, toda a riqueza que gerava poder bélico para eles, nada disso vai adiantar. O Senhor está dizendo, ouça isso vai acontecer. Eu imagino eles ouvindo, ele já disse isso que vai acontecer com a gente. E eles vão chegar, vão cercar, vão avaliar bem, e quando eles decidirem entrar, eles não vão entrar para conversar amigavelmente. Eles vão entrar para destruir. Por isso o texto diz, o inimigo cercará a sua terra e destruirá o seu poder. Vão derrubar as fortalezas. Normalmente elas tinham as muralhas muito altas. Então, essa palavra de que vão cercar está chegando. E não se sintam seguros, essas muralhas vão cair, eles vão derrubar. Isso é Deus dizendo que vai usar meios para que a sua punição seja executada. Aí já mostra de novo um Deus soberano. E termina nisso? Não. Vai só derrubar? Não. O texto vai terminar, o verso 11, dizendo a terceira coisa que esse inimigo fará. Esse inimigo é representação de Deus. Deus aqui é o inimigo. Entendeu? Deus aqui é o inimigo. E os seus palácios serão saqueados. Tudo aquilo que dava segurança e estabilidade para eles, para quem? Para Israel, o reino do norte, tendo como capital Samaria. A sua riqueza, toda a sua prosperidade que dava, repito, a eles segurança e estabilidade, vai ser toda levada. Não vai ficar nada. É uma ameaça de Deus que vai se cumprir. E se cumpriu. 50 anos mais à frente, se cumpriu tudo isso aqui. Não vai ficar nada. Vocês prestaram atenção? Imagine Deus olhando. O profeta, né? Olhando. Vocês prestaram atenção no que eu estou dizendo? Que Deus está falando? Pois é. Eles acham que vai ficar assim. Eles acham que estão seguros. Eles não sabem o que eles estão mexendo. Eles acham que são onipotentes. Não são. Vai chegar um que vai cercar, vai entrar e vai saquear. Vão ficar pobres. Vão ficar sem país. De fato, tudo isso acabou. O reino do norte deixou de existir. Aí o verso 12. Ele vai usar de novo aqui uma metáfora, uma linguagem, né? E chama o leão de novo. Como um pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel, que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. O que é que ele está dizendo aqui? O negócio vai ser tão doído. Vai ser tão doído. E vocês vão sair tão fugidos, os poucos que se salvarem. Porque vão se salvar alguns. Não vai ser aniquilado todos. Sempre vai ter o remanescente. Mas a cena aqui, que o autor quer que a gente veja, o profeta quer que a gente veja, e assim Deus quer que a gente entenda, é que eles vão sair. A representação aqui das pernas, pedacinho da orelha, é a ideia que eles vão sair desse ataque de cercar, invadir, derrubar e saquear. Que eles vão sair é com um pedaço da cama, ou com a coxa da cama,
ou com o travesseiro. É as únicas coisas que eles vão conseguir pegar. O resto vai ser tudo destruído. Para não dizer assim, vão sair com a mão na frente e outra atrás. É essa a ideia do texto. E aqui é uma ponta de esperança, meus irmãos, para eles. Mas veja, é uma pontinha de esperança, porque o foco de Deus não é eles se agarrarem na esperança. O foco de Deus aqui é causar no coração deles tremor e medo. É para que eles se apavorem e digam assim, meu Deus, agora que eu entendi que por mais que os meus inimigos sejam poderosos, não existe ninguém mais poderoso do que tu. É como se eles entendessem na hora ali e olhassem para as testemunhas e lembrassem, olha, Deus disse que vai fazer isso com eles. E vai fazer. E eu estava torcendo que fizesse mesmo. Mas agora eu estou vendo que eu estou em falha. E se eu acredito que Deus vai fazer com eles, vai fazer comigo também. E quando a pessoa se entende assim, o que é que ela vai fazer? Ela vai se arrepender. Ela vai se arrepender. Então esse texto dá essa ideia. Vão sair com isso. E aí, o verso 13 aparece. Ouça e deem testemunho contra a casa de Jacó. Diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Esse ouça e dei testemunho é direcionado a Asdod e ao Egito, aos filisteus e ao Egito. E se você não prestou atenção até aqui, palavras que se repetem aqui com veemência, é assim diz o Senhor. Por 5 vezes. E lembra que eu disse para os irmãos? Todas as vezes que aparece essa expressão, assim diz o Senhor, é Deus dizendo, eu vou fazer. Eu sou o autor de toda essa prescrição aqui. Toda essa fala aqui é minha, eu sou o autor. Eu estou usando o profeta Amós. Mas sou eu que estou dizendo. Isso não é coisa da cabeça de Amós. Isso não é uma frustração de um profeta. Isso não é um desejo do homem. É o meu desejo. Assim diz o Senhor. Só você voltar aí, ó. Primeira vez, verso 10, diz o Senhor. Verso 11, assim diz o Senhor Deus. Verso 12, diz o Senhor. Verso 13, diz o Senhor Deus. E aí ele arremata agora, que ele podia parar aqui. Ele podia ter terminado assim. Assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Jeová. Mas ele termina como? Assim diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Qual é a imagem que Deus quer passar aí, meus irmãos? Deus dos exércitos. O que é que eles tinham que entender? O que é que nós temos que entender? Que Deus é esse? É um Deus que é comandante. É um Deus de guerra. É um Deus que está ali para executar juízo. Ninguém vai à guerra. Ninguém vai à guerra para distribuir flores, meus irmãos. O sujeito, quando é alistado para a guerra, vai para quê? Para matar ou para morrer? Não é não? Ninguém é alistado para a guerra para ir fazer coraçãozinho. Um policial, quando vai combater o crime, ele não vai lá para ficar orando, se ele for crente. Senhor, transforma as balas desses fuzis. Fuzis é que chama? Em chocolate. Não, irmão, vai para matar. Deus não está brincando aqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que entra numa guerra para ganhar. Deus não perde guerra. Deus ganha. Todas as guerras. Diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Ouçam e testemunhem isso. Isso o quê? Tudo isso que ele já vem falando até aqui. E aí, verso 14. Olha o que ele diz. Num dia que eu puni Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também
Betel. O que é Betel? Nós já vimos. Betel era o centro da idolatria. Betel é um dos 2 centros religiosos do Reino do Norte. Romarias eram feitas a Betel. Jeroboão I, ele ergueu ali um templo para concorrer com o templo de Deus que estava em Jerusalém. Ele fez outro templo lá. E é nessa confusão aqui, depois dessa punição toda que a Síria chega e resolve tudo, que vai surgir os samaritanos, certo? Era um altar de ouro, grandioso, com 4 pontas. Naquelas pontas se derramava o sangue de animais. E é interessante, ó. E servia também como refúgio. Se alguém era considerado digno de pena de morte, segundo a lei de Israel, poderia entrar no templo em Jerusalém e segurar nas pontas do altar, suplicando por misericórdia e clemência. No livro de Reis e Crônica tem vários exemplos disso. Então o rei Jeroboão, quando houve a separação dos reinos, construiu uma réplica desse altar em Betel. Aí fez também 2 bezerros de ouro para serem idolatrados, né? Adorados lá. 1 Reis 12, de 26 a 29. De forma reduzida, vai dizer lá assim: estes são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Vocês agora vão adorar estes bezerros de ouro. Jeroboão I fez isso. Aí depois veio Jeroboão II, e aí melhorou tudo, enriqueceu, e o povo já estava totalmente influenciado por essa idolatria, por um culto diferente do culto que Deus pediu a eles. Ou seja, um culto idólatra. Então, em outras palavras, por meio de Amós aqui, Deus está dizendo: eu vou acabar com o culto idólatra de vocês também. Eu vou destruir tudo. Essa ideia que vocês têm de ter segurança em tocar nas pontas do altar. Olha o que é que o texto diz aqui, verso 14. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Quer dizer, o Senhor está tirando toda a consciência deles de adoração, de segurança, de um culto verdadeiro. O Senhor está dizendo: nunca foi verdadeiro, nunca foi segurança verdadeira. Eu vou cortar aquilo que vocês acham que traziam segurança espiritual. Eles iam para o santuário, não o santuário que Deus assim disse, mas que Jeroboão I construiu, e cultuavam lá, e assim queriam dizer que estavam fazendo a vontade de Deus. Olha que ponto. Por isso não é à toa que a gente vê muitas igrejas aí, as pessoas cantando a Deus, adorando a Deus, mas na verdade não é Deus. É o Deus que eles criaram, é o Deus que eles imaginaram. É o Deus deles, como Paulo vai dizer no Novo Testamento. Criado à sua imagem e semelhança, para ser propício aos seus desejos e vontades, ser condescendente aos seus pecados. E o Senhor diz: eu vou. E aí vai tocar naquilo que eles se sentiam mais felizes da vida em ter e de possuir, que era riqueza, patrimônio. A punição de Deus, meus irmãos, ela vai exatamente de encontro àquilo que a maioria, se não a totalidade do ser humano busca. Que é segurança, conforto, prazer, lazer. Em hipótese alguma, ter algum tipo de sofrimento, de restrição. Viver de paraíso, paraíso e paraíso. Deserto, não. Olha o que o texto vai dizer para a gente aí. Verso 15. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. Eles estavam tão poderosos, tão ricos, que eles tinham a casa do verão e a casa do inverno. Quando estava quente, subia a serra. Quando estava muito frio na serra, ia para a casa de verão.
Só vida boa. E eles achavam que isso tudo era bênção de Deus. E não era bênção de Deus. Só é bênção de Deus, meus irmãos, tudo aquilo que nos aproxima mais de Deus. Se a tua pobreza, se a tua dificuldade, tu vai saber dizer, te aproxima mais de Deus, te deixa com um coração mais confiante, mais piedoso, mais fiel, essa pobreza é bênção de Deus. Se a prosperidade que tu está vivendo, irmão, tu ganha bem, tu vive bem, tu mora bem, tu viaja. Mas se tudo isso for o contrário do que eu acabei de falar, você não pode achar que é bênção de Deus. Nada que nos afasta, nada que nos esfria, nada que nos deixa insensível pode ser bênção de Deus. Esse povo aqui, repito, estava comendo do bom e do melhor. Isso vai ficar muito mais claro quando adiantarmos. Esse povo aqui estava tendo bom êxito nos seus negócios. Tudo que eles colocavam à mão prosperava, mas daquele jeito, com opressão, com injustiça, não fazia nada que é reto, mas prosperavam. O ponto aqui é que eles achavam que eram bênção de Deus. E o Senhor continua e diz assim, ó: as casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas. Casas de marfins e grandes casas. Aqui traz a ideia de ostentação. Uma das grandes mazelas da prosperidade e da riqueza, que as pessoas não pensam, mas deveriam pensar. O Novo Testamento deixa bem claro. Toda vida que vai falar de riqueza, de muito dinheiro, sempre levanta uma bandeira vermelha. Cuidado. Sempre há ostentação. Vou só lembrar você aqui. O que é que as pessoas mais abastardas e mais ricas fazem com o seu dinheiro? Vou só lembrar você. Compra um anel de 2 milhões de dólares. Compra uma casa que para andar dentro dela, você precisa de um carro elétrico. Para o cara que está no quarto querer um copo com água, ele tem que telefonar na cozinha e pedir o empregado para levar. Uma vez eu vi a casa não, uma mansão, né? Que aqui é mansão, do apresentador da Record, esqueci o nome dele agora. A casa do cara, um negócio, parecia um shopping. Gigantesco a casa do cara. Só ele, a mulher e 2 filhos. Ou 3 filhas. Gigantesca. Só a escada. Eu digo, pelo amor de Deus, só em olhar, fico cansado. Aí, quando eu continuo assistindo, porque tem um elevador. Ostentação. Entendeu? Ostentação. Deus acaba com tudo deles, ó. Eles tinham tanto, meus irmãos, que não era só 1, 2 casas, não. Eram casas feitas com aquilo que tem de melhor. Quando ele coloca aqui, ó, marfim. Marfim é aquele negócio lá do elefante, né? O negócio ali é caro, meus irmãos. O cara pagava para tirar, para fazer ornamentos, as coisas. Deus vai nos detalhes aqui. O que é que ele quer nos ensinar? O meu povo escolhido, estava embriagado com as coisas do mundo. É o que João lá na frente diz: não cobiça essas coisas, não. Não ame as coisas do mundo. Se você amar as coisas do mundo, o amor do Pai não vai estar em você. E se o amor do Pai não estiver em você, você vai fazer coisa pior do que o mundo faz. Está aqui o exemplo. Israel fez. Foi o que Israel fez, meus irmãos. Matou, subornou, se depravou, cultuou idolatramente. E o Senhor diz isso aqui. E aí, ouvindo tudo isso, agora a gente volta para o verso 13. Qual era a intenção de Deus? Qual era a intenção de Deus, além dessa? Eu vou punir vocês, saibam disso. Essa aí já é para todo mundo ficar ciente. Deus pune os seus filhos. Não tem para onde correr. Pune, está aqui. Mas o ponto aqui, por que Deus chamou esse pessoal?
os inimigos de Israel, os dois principais inimigos. O que é que Deus queria ensinar para o seu povo e, ao mesmo tempo, para esses dois representantes aí? O que é que Deus queria? Pelo menos 4 coisas. Primeira delas. Deus não escondeu que o seu povo pecava contra ele. Deus disse para os principais inimigos do seu povo que não era só eles que pecavam contra ele. O seu povo também pecava contra ele. Aí entra a percepção de que vergonha, que desonra eles estavam dando a Deus. Essa é a primeira percepção aqui, meus irmãos. Por que Deus chama esse pessoal? Para eles, de fato, testificarem com os olhos e com os ouvidos que o povo de Deus pecava contra ele, assim como eles pecavam. Mas Deus não para só aí. Deus deixa claro também que ele não vai deixar passar barato essa desonra. Ninguém pode escarnecer de Deus. Nessa hora, eles devem lembrar. Eles pecam contra Deus assim como nós pecamos. E o que é que vem sobre nós? O juízo dele. Então o que é que vai vir sobre eles? Punição também. Juízo. Deus não se deixa escarnecer. Terceira coisa, o motivo de Deus chamar esse povo aí. A primeira, que o povo peca contra ele. A segunda, é que ele não vai deixar barato. Ele vai punir. Por isso ele disse todas essas coisas. Diz, ó, vejam, venham, vejam, escutem e testemunhem isso. Eu sou todo-poderoso. Eu sou soberano. Eu dei ordem para que vocês viessem e aqui vocês estão. Eu tenho controle de tudo. É eu que digo como as coisas devem acontecer. Toda a prosperidade derramada sobre o mundo, em qualquer época, ela vem das minhas mãos. O problema nunca foi a prosperidade. O problema nunca foi a riqueza. O problema sempre foi e sempre será o coração do homem. Mas é muito fácil a gente olhar e dizer assim, o coração do homem ímpio. Mas às vezes a gente não para pensar que o nosso coração, o coração daquele que reconheceu Jesus como seu Salvador, o coração daquele que foi escolhido e foi salvo, também tem a capacidade de ofender a soberania de Deus, de ofender a honra de Deus, com as práticas que nós cometemos, muitas vezes piores do que o mundo comete. Se então, até aqui, a gente entendeu que Deus é soberano, que Deus não se deixa escarnecer, que Deus coloca público que o seu povo peca, então o que é que sobra? Deus é um Deus poderoso que vai fazer justiça contra o seu povo. E fez. E sempre fará, meus irmãos. Samaria e Betel caíram, como também os palácios e as casas grandes. O texto diz que o Senhor visitará, e visitou. Foi para isso que Deus chamou Asdod e Egito. E aí eu parto para a conclusão, trazendo mais algumas aplicações. Deus chamou essas testemunhas. Venham, vejam, ouçam e testemunhem. De alguma maneira, nós somos chamados hoje para ver também, se sinta nos montes, olhando para o povo. Se sinta vendo as transgressões e os transgressores.
se sinta ouvindo aquilo que você precisa testemunhar. Então escute isso aqui. Primeiro, devemos ficar alerta para o fato de esquecermos, meus irmãos, de que o nosso Deus pode se tornar nosso inimigo. E eu cito aqui Isaías 63:10, que diz assim, ó. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes. Eles quem? Israel, o povo de Deus, escolhido. E contristaram o seu Espírito Santo, Deus, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Às vezes, muitas vezes, a minha oração e a sua é assim. Senhor, e você tem que orar assim, certo? Mas não é só assim que tem que orar. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, me livra do poder de Satanás. Quando a gente ora assim, a gente está, de certa forma, com medo do poder influenciador de Satanás nos fazer cair, nos fazer tropeçar. Mas dificilmente a gente se lembra que Deus é muito mais poderoso do que Satanás para nos castigar, para nos punir. E quando Deus nos castiga e nos pune, é uma perspectiva que ali ele é nosso inimigo. Olha o texto de Isaías. O povo se rebelou, pecou. Aí o profeta está dizendo, ó, desse jeito, quando vocês entristecem, Deus se torna inimigo e peleja contra vocês. Então a nossa oração deveria ser também: Senhor, livra-me do poder de Satanás. E não me deixa, Senhor, ter a Ti como inimigo. Livra-me, Senhor, do Teu poder de castigo, de punição. Aí automaticamente você vai ser levado a dizer: Senhor, me ajuda a andar em santidade. Porque só andando em santidade é que de fato eu vou manifestar o poder de Deus, não de punição, mas de força, de vigor, de maturidade. Nós, como povo de Deus, temos que considerar o que estamos merecendo da parte de Deus. Agora, depois de ouvir tudo isso que você ouviu aqui, todo o texto, você deveria considerar: em que situação eu estou diante de Deus? Eu estou na situação para receber de Deus consolação ou punição? As duas, Deus tem poder para fazer. Só que a gente está sempre acostumado a achar que o poder de Deus é só para nos consolar. O poder de Deus também é para nos punir. Como você está? Como está a sua relação com Deus? Que testemunhas Deus chamaria para a conversa que Ele quer ter com você, que está tendo com você? E não se esqueça, a graça e o favor de Deus é oferecida todos os dias, mas a sua disciplina também é oferecida hoje, amanhã. Nós não somos perfeitos, nós caímos, nós vivemos num mundo que todos os dias ao acordarmos, Ele quer nos fazer pensar que temos condições de viver independentes da vontade de Deus. Deus não ocultou e nunca vai ocultar pecado de nenhum de nós. Aqui Deus chama o mundo para olhar para os pecados do seu povo. Então, não pense que o meu pecado, o seu pecado vai ficar oculto. Lembra do começo quando eu disse? Se você em oculto não pedir perdão a Deus, você pode ter certeza, as circunstâncias vão fazer você pedir perdão a Deus, porque você tem uma aliança com Deus. Deus vai fazer um jeito de você se arrepender. Nem que seja batendo, machucando, mas vai fazer você se arrepender. E esse meio, quando chega, é um meio vergonhoso. As circunstâncias vão agir. E a Bíblia tem vários exemplos. Então eu anotei alguns aqui para isso.
Primeiro exemplo aqui que me veio à mente, de Davi. Davi adulterou. Davi tinha um harém, mas ele pega a mulher do vizinho. A única que ele tinha. Passou mais ou menos 2 anos oculto. Mas chegou um dia que foi colocado público. O profeta, eu quero falar com Davi aí. Entrou lá e disse, Davi, eu quero contar um negócio que aconteceu. Contou a profecia lá e Davi diz, esse cara, e pode ter certeza, quando esse profeta está dizendo essas coisas, tem uma multidão de gente ouvindo. Está lá Davi no seu reino, um monte de testemunho ouvindo aquilo ali. Davi nem imaginava que era o pecado dele que estava oculto, que ia ser colocado a público. O profeta, assim, Davi, o todo-poderoso rei, ouviu aquilo, deu sua opinião, Davi. Esse cara merece morrer. Aí o profeta vai dizer, esse cara é você, Davi. Imagine a vergonha de Davi. Me lembrei de outro. Anani e Safira. Chega no culto. Maior alegria do mundo, com uma oferta fantástica. Chega lá para Pedro, o pastor. Diz, pastor, está aqui, vendi meu terreno. Está aqui, ó. O dinheirão aí para fazer as coisas. Melhorar aqui. Aí o pastor Pedro olha assim, rapaz. Envergonhou ele, ó. Isso não acontece. Deveria acontecer, mas não acontece nos nossos dias, né? Se aqui viesse a acontecer, tá? Porque aqui a igreja é bíblica. O pessoal vai passar os panos. Aí na hora que ele conta assim, ó, tá aqui o dinheiro e tal. Aí, ó. Vou te envergonhar, miserável. A igreja lotada, Pedro diz, rapaz, por que tu mentiu? Ninguém pediu para tu vender o terreno e trazer o dinheiro, não, rapaz. Aí tu fez um acordo aí, tirou uma parte para ti e não trouxe o dinheiro, de fato, que tu vendeu o terreno. O homem morreu, ó. Aí depois vem a mulher do homem. Para cima de mim aqui, rapaz. Olha para trás aí. Esse pessoal ia levar o corpo do marido nesse instante. Puf, morreu. Olha aí a vergonha. Abraão, pai da fé, foi envergonhado. Está chegando na cidade, aí ele com medo do rei olhar para a mulher dele e querer a mulher dele, que tinha esse costume, o rei quando olhava e gostava, é minha. E tinha que dar para o homem. Ó, o seguinte, vamos fazer um negócio aqui. Tu é minha irmã? Tu é minha irmã? Aí você sabe da história, né? Deus vai lá e dá um entendimento para o rei. Eita, peraí. Aí chama o homem. Rapaz, pense na vergonha para Abraão. O pecado dele ficou oculto não, irmãos. Rapaz, como é que tu faz isso? Muito bonito tu, hein, crente? Fazendo isso. Como é que tu mente, rapaz? Tu me colocando em desgraça. Ela é tua mulher, rapaz, não é tua irmã, não. E tantos outros mais a gente vai ver. Deus não oculta pecado de ninguém. Então não vai ocultar o seu, não. Se você estiver na prática do pecado, seja qual for, uma mentira, um adultério, seja o que for, não espere Deus chamar testemunha, não. Se arrependa logo. Se arrependa. Entendeu? Se arrependa. E eu termino dizendo, o afastamento deliberado de Deus empurrou o povo para a degradação moral. A impiedade sempre vai levar à perversão. Por quê? Você se afasta de Deus, o pecado passa a ser não mais pecado. A sua consciência, como diz as Escrituras, fica calcificada. Você não consegue mais perceber que aquilo é pecado. Você acha super normal. Aí você vai, quando você pensa que não, se você de fato é um escolhido de Deus, tem aliança com Ele, você pode ter certeza, a punição de Deus vai vir sobre você. Se você não é, vai ser para a sua condenação. Você vai alegre, feliz, cheio de prazer para o inferno. Mas se você, de fato, foi chamado por Deus, se arrependa logo. Se arrependa logo. Porque Deus vai dar um jeito de fazer você se arrepender. E um dos recursos dele é esse. É envergonhar você. Então, se você estiver em pecado, achando que está tudo bem, que ninguém está vendo, Deus está vendo. Não espere Deus expor o seu pecado. Porque isso vai acontecer.
Se Deus destruiu o templo de Betel, onde as pessoas, quando se sentiu em uma punição irremediável e corriam lá para se agarrar, hoje nós temos, como diz um pregador, a cruz de Cristo para se agarrar. Se você já se agarrou nela quando confessou Cristo como seu Salvador, sempre se agarre nela, lembrando a posição que você tem agora, para que você entenda e compreenda que você ainda tem capacidade de fazer coisas piores do que quando você era ímpio. E que Deus castiga. Deus não se deixa escarnecer. Se você ainda não tocou nessa cruz, então imagine, se a punição de Deus aqui é para envergonhar, para levar o seu escolhido dessa forma tão dura, tão dolorida ao arrependimento, você imagina o braço de Deus sobre aqueles que não reconhecem Ele como Senhor e Salvador. Vai ser para a condenação eterna. Quando acaba, não acaba. O juízo, ele vem. Existe vida após a morte. Vida eterna com o Senhor ou vida eterna na perdição, distante do Senhor, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida santa, sem desonrar a Deus, sem que seja preciso Deus nos envergonhar diante do mundo. Porque se for preciso, Ele fará isso. Ele já fez. Ele está fazendo. Quando você vê um pecado aí descoberto, há um líder, aconteceu isso, é Deus expondo o seu povo. Deus nunca escondeu e nunca vai esconder. Seja adultério, seja roubo, seja briga, contenda, intriga. Leia 1 Coríntios, está lá. O Senhor expõe. Então nunca vai ser diferente disso. Então se eu sei disso, o que é que eu tenho que fazer? Na hora que eu peco, Senhor, me perdoe. Deixa o pecado de lado, para que não venha sobre mim a punição de Deus dessa forma tão vergonhosa. Curve a sua cabeça e vamos orar, meus irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós, de tudo que ouvimos nessa noite, que de fato tenha causado temor e ao mesmo tempo, Senhor, alegria. É aquilo que o Senhor tem nos ensinado nas quartas-feiras. Bem-aventurado, feliz é o homem que chora. Como pode isso, Senhor? Como alguém pode ser feliz em chorar? Nós entendemos e compreendemos que chora pelos seus pecados. Mas chora aonde? Nos teus pés. E aqueles que choram nos teus pés, por isso que são felizes, porque encontram o perdão, a restauração. Assim nos faz felizes. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te rogo, hoje e sempre. Amém.